A ideia agora da carta tudo que ele vai falar aqui é tentando fazer com que as pessoas elas vivam de acordo com essa vocação para a qual foram chamadas, que é a vida no Evangelho, a vida do Evangelho, essa nova vida, né, de quem nasceu de novo, né, de quem foi criado de novo, que portanto não pode se moldar aos costumes e aos padrões que não sejam os padrões do Evangelho, tá bom? Então ele continua, aqui no versículo 17, ele fala o seguinte: assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Aqui ele insiste, a palavra insisto aí, em algumas versões, está e no Senhor testifico, é que essa palavra significa marturomai, mais ou menos isso. Significa convocar uma testemunha, é como se ele chamasse o próprio Senhor para dizer assim: olha, eu estou convocando o Senhor para que ele testemunhe o meu pedido. Né? Eu estou insistindo. Também significa implorar pelo amor de Deus. Né? Eu peço pelo amor de Deus. É como se você chamasse Deus para testemunhar esse pedido. Não vivam mais como os gentios. Não vivam mais como os gentios. Como era que os gentios viviam? E aí volta o início do capítulo 2, né? Ele fala o seguinte, lá no capítulo 2: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua ou está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui é um dos aspectos, né, de como que viviam ou que vivem os gentios. E aí Paulo está pedindo, pelo amor de Deus, não vivam mais dessa forma. A igreja de Éfeso era composta, em sua maioria, por gentios. Gentios o quê? Pagãos. Aqueles que tinham inúmeros deuses, vários deuses, inclusive a deusa principal da cidade era a deusa Diana, né? A Diana dos Efésios, tinha aquele templo gigantesco lá, que eu mostrei nos inícios dos nossos encontros. E além disso, eles eram místicos, né? Tinha muita bruxaria, muito misticismo, chama religiões de mistério, né? É como se eles tivessem sempre algo muito misterioso para poder mostrar às pessoas ou para poder ganhar a confiança das pessoas. E, de alguma forma, eles praticavam esse tipo de religião e, por não terem conhecimento do pecado, eles andavam em pura impureza, olha, em tamanha impureza, em grande impureza, né? São tipos de religiões que não têm uma moralidade muito ilibada, tá? Então, Paulo está pedindo, pelo amor que vocês têm a Deus, não vivam mais daquele jeito. Por quê? Porque a vida do Evangelho não condiz com aquilo. Se de fato as pessoas nasceram de novo, elas precisam mudar os seus comportamentos. E aí ele continua, quando fala assim, inutilidade, né? Que os gentios vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Só lembrando que a palavra viver aqui, no original o verbo andar, tá? Que não andem mais como os gentios, que andam na inutilidade dos seus pensamentos. Andar aqui é o sentido de moldar a vida a esses padrões, tá? E a palavra inutilidade é a mesma palavra vaidade. Vocês vão lembrar lá em Eclesiastes que fala, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e tudo é vaidade debaixo do sol. Tá? É esse mesmo termo, só que lá em Eclesiastes em aramaico, ou hebraico, aliás é hebraico, tá? Em hebraico, e no Novo Testamento em grego. Só que no Novo Testamento em grego tem o hebraísmo, né? Então eles usam a mesma palavra, tipo a tradução literal, só que com o sentido do hebraico. Então quando eles falam vaidade, e a vaidade no Antigo Testamento significa inutilidade, né? É uma coisa sem resultado inútil, sem propósito, tá? Então isso é a palavra vaidade, porque algumas versões vão trazer o termo vaidade, tá? Que vivem na vaidade dos seus pensamentos. Mas aí a tradução mais atualizada chama inutilidade porque é essa a intenção da palavra vaidade. Por que eu estou trazendo isso assim? Por que eu estou enfatizando isso? Porque na atualidade existe uma concepção, um conceito de vaidade completamente deturpado. Como se fosse se referindo a se arrumar,
sei lá, colocar alguns adereços e tal. Pode ser que a palavra vaidade também denote esse tipo de coisa, mas na Bíblia, vaidade é essa ideia de inutilidade, tá? E aí Paulo fala que os gentios vivem nessa inutilidade dos pensamentos, como se os pensamentos dos gentios fossem completamente inúteis. E aí eu trouxe um versinho aqui, mas depois a gente vai ler esse trecho todo, só para a gente realmente ilustrar quando Paulo fala sobre a questão do pensamento, porque a ideia hoje aqui é a renovação da mente, né? Paulo, antes, no começo do capítulo 4, ele falou muito sobre a unidade, né? Como que você vive em um corpo, a unidade. É uma das vocações, né? A vocação para a qual a gente foi chamado, a unidade. Agora, a partir do verso 17, a santidade, né? Essa vocação também cabe a nós que fomos chamados por Cristo para o Evangelho. Só que aí, comparando com os mundanos, né, com os incrédulos, aqueles que se entregam aos seus próprios pensamentos, Paulo fala que a gente não pode viver como eles, porque o parâmetro de vida desse tipo de gente são os seus próprios pensamentos, as suas próprias concepções, aquilo que eles acreditam, aquilo que eles têm de conceito. E nós não podemos viver de acordo com os nossos pensamentos ou conceitos culturais, enfim. Por quê? Porque nosso parâmetro é a Bíblia, é a verdade, são as Escrituras. Então, se a gente vive de acordo com os nossos pensamentos, nós vamos dar em coisas como a que a gente vai ler daqui a pouco. Mas aí, para ilustrar no capítulo 1 de Romanos, ele escreve o seguinte, Paulo, né? Porque tendo conhecido a Deus, aqui está falando dos pagãos, dos gentios, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A gente vai já ler esse trecho no contexto dele, tá? Mas a ideia aqui é ilustrar. Paulo está dizendo, os gentios vivem na inutilidade do pensamento deles. Não vivam dessa forma. E agora a gente vai desenvolver essa ideia, ver o que é que Paulo está querendo dizer. Paulo continua. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então essa é a situação dos gentios incrédulos, e todos aqueles que não creem na verdade do Evangelho. Olha a situação como é grave. Eu tentei aqui, porque Paulo faz um bem bolado aqui, eu tentei colocar na ordem mais direta para a gente ter um entendimento do que Paulo está querendo dizer. Olha só, por eles terem endurecido o coração, adquirem ignorância. A única coisa que alguém que tem um coração petrificado é não saber. Porque ignorância aqui não é arrogância, tá? Ignorância é não saber, é não ter conhecimento de, não ter informações sobre, né? Então, uma vez que a pessoa endurece o coração, ela fica ignorante. E essa ignorância obscurece o entendimento. Por quê? Porque a única forma do entendimento ser realmente iluminado é quando a gente aprende com as Escrituras, por exemplo, aprende na igreja, aprende na convivência com os santos, né? Mas se o coração dessa pessoa está endurecido, a única coisa que ela consegue ter é ignorância, porque ela não vai saber de nada, não vai aprender nada, e uma vez que ela não aprende, não lança luz sobre o seu entendimento, o entendimento dessa pessoa vai ficar em trevas. Devido a essa situação, ou seja, do entendimento obscurecido, os incrédulos perdem a sensibilidade em relação ao pecado. Ou seja, Paulo fala o seguinte, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação. Então, uma vez que o entendimento fica obscurecido, automaticamente a pessoa perde toda a sensibilidade em relação ao pecado, porque ela não tem informações sobre o pecado. Uma vez que ela perde a sensibilidade em relação ao pecado, e porque eles não conseguem entender a gravidade do que é o pecado, uma vez que eles não têm informação dessas coisas, se entregam à depravação, cometendo toda sorte e espécie de impurezas.
Então, qual é o grande problema dos incrédulos? Qual é o grande problema dos incrédulos? É o endurecimento do coração. O Antigo Testamento, lá em Moisés, fala isso: quando ouvirdes a voz de Deus, do Senhor, não endureceis a cerviz. Ou seja, a cerviz é tipo essa partezinha aqui, quem trabalha aí na parte da medicina me explica direitinho, mas eu acho que é uma partezinha que tem aqui no pescoço, na coluna, que é quando ele fala não endureceis a cerviz, é não ficar empinado, ou seja, amoleça, né? E você vai lá e se curva. Então a ideia é essa, né? Então, imagina um coração de pedra, um coração endurecido, gente. Um coração que não bombeia mais, porque não tem condições, uma vez que ele parou, ele petrificou, não tem mais a função. Né? Claro que aqui é uma linguagem figurada. O coração endurecido é a mente bloqueada, né? É uma consciência cauterizada. E como que isso acontece, gente? Como que o coração da pessoa fica endurecido? É por causa... aliás, como que o coração fica endurecido? Por causa do que a pessoa não crê, né? Mas qual é a consciência... Aliás, qual é a consequência do coração endurecido? É a ignorância. Então, o fato das pessoas não crerem, elas se tornam ignorantes. E tudo isso vai ter uma cadeia de consequências terríveis. Terríveis. Uma vez que você endurece o coração, você permanece na ignorância e, por causa disso, o seu entendimento fica em trevas. Você não tem compreensão das coisas. Gente, isso aqui é uma paulada naqueles que acham que a fé é algo simplesmente à parte da razão, simplesmente à parte do cérebro. Não tem como você olhar para esse texto e não perceber que a fé, né, que o crer, que a transformação da nossa vida depende de uma compreensão da intelectualidade em compreender a mensagem de Cristo. Paulo está dizendo isso. Eles estão obscurecidos no entendimento. Ou seja, você precisa do entendimento para poder viver a vida, aquela vocação para a qual nós fomos chamados. Uma vez que as pessoas não querem entender, que elas simplesmente acham que são simples, porque Deus revelou aos simples e não sei o que mais lá, não precisa disso tudo, não precisa ser teoria, e os analfabetos... Não é assim que funciona. Tudo bem que tem os analfabetos, tem pessoas que têm uma limitação, né, numa certa compreensão mais intelectualizada. No entanto, o Evangelho é uma mensagem muito simples. É uma mensagem muito simples. Qualquer ser humano compreende. Qualquer ser humano compreende. Né? O que precisa é crer. Né? E quando a pessoa não crê, ela não entende. Ela não entende. E aí ela vive na ignorância. Seu entendimento fica completamente em trevas. O problema da sensibilidade, né? Uma vez que a pessoa não compreende, por exemplo, o que é pecado, né? Acha que pecados são apenas as atitudes, né? Os atos pecaminosos, simplesmente as ações que são, na verdade, fruto do pecado. Uma vez que essas pessoas não entendem isso, elas perdem a sensibilidade em relação ao pecado. O que acontece? Elas fazem coisas, pensam coisas, falam coisas, agem de maneiras a achar que não tem problema, que está tudo certo. Olhem agora com seus olhos para o mundo e vejam como que as pessoas se comportam. Elas simplesmente acham que tudo que der na telha pode ser feito. Não tem problema nenhum. O que é isso? Insensibilidade. É como se fosse uma espécie de lepra espiritual em que você toca e ela não sente mais. Né? A lepra tem essa parte, né, da insensibilidade. A insensibilidade é como se o tato não funcionasse ou estivesse ali com seus problemas. Então, uma vez que você promove a ignorância, porque não crê, você perde toda e qualquer sensibilidade gradual, tá? Você pode ver que a moralidade do mundo vai diminuindo a cada dia. A cada dia, a cada dia. O mundo está numa lama de imoralidade indescritível. Por quê? Porque endureceram o coração e permaneceram na ignorância. Todos estão com o entendimento escurecidos. Portanto, toda a sensibilidade que deveriam ter é perdida. E isso é um grande problema. Por quê? Porque uma vez que a sensibilidade é perdida, automaticamente as pessoas vão se entregar à depravação. É o primeiro caminho. É um dos primeiros caminhos. Lá em Romanos, Paulo vai apresentar mais uma consequência, né? Começa pela idolatria e culmina na depravação sexual.
Aqui Paulo pulou a idolatria, mas a gente vai já ler sobre isso. Então, eu vou focar nisso aqui. Eu vou focar nisso. Tem pessoas por aí dizendo que as pessoas não precisam saber, que as pessoas não precisam entender, que as pessoas não precisam ler o livro preto, que as pessoas não precisam de nada dessas coisas. Precisam de outras coisas. Isso que estão ensinando por aí é mentira. Mentira. Sejam sóbrios, sejam adultos espiritualmente. Não se deixem levar por qualquer vento de doutrina ou qualquer invenção que estão inventando por aí. Se você não compreender e você endurecer o coração, você vai ficar na ignorância e isso vai acarretar em grandes problemas para a sua vida espiritual. Por exemplo, eu quero citar aqui um exemplo. Quando estabelecem certos limites para o pecado. Por exemplo, pecado que leva à morte é isso, isso e isso. Né? E aí você estabelece ali um limite até onde a pessoa pode ir. Passou dali, é para a morte. A primeira coisa que acontece é a perda da sensibilidade. Por quê? Porque se só é para a morte a partir de um certo ponto, eu posso ir até antes desse limite. E não tem problema nenhum. Só que o problema é que, na verdade, a verdade de Deus, a palavra de Deus nos ensina que pecado não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é um ato consumado que é considerado pecado. O próprio desejar já é pecado. O próprio Jesus Cristo falou: vistes o que disse a lei, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher e no seu coração você desejar, você já adulterou. Então, não tem como você estabelecer uma linha que divide o desejo da ação. Porque a ação só pode acontecer se ela for fruto de um desejo pecaminoso que já está ali anteriormente. Deus considera o pecado na sua raiz, não na sua consequência. Né? Então, uma vez que é estabelecido um limite para o pecado, a sensibilidade é perdida e as pessoas começam a se aproximar do limite, mesmo que não ultrapasse o limite, mas começam a se aproximar daquele limite, até onde eu posso ir sem problemas. E elas começam a se aproximar daquilo ali porque perderam a sensibilidade. Só que Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele olha para aquilo ali e já percebe que, por mais que não tenham atingido aquele limite, até ali o pecado já foi consumado inúmeras vezes. Né? Então, mas por que isso acontece? Ignorância. Não conhecer a verdade. Não conhecer a verdade acarreta em grandes consequências pecaminosas. Leva o povo para o inferno. Ignorância leva para o inferno. Não existe salvação pela ignorância. Existe condenação pela ignorância. Então, muito cuidado com essa perspectiva que estão falando por aí, ensinando os incautos, coitados, de que não precisam saber. É mentira, eles precisam saber. Eles precisam saber, tá? Eu quero ler rapidão aqui, capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18, tá escrito o seguinte. Se quem tiver com Bíblia, me acompanha, tá? Por favor. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como que Deus se manifestou para essas pessoas? A sua ira, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Olha só como é que acontece aqui. As pessoas não creem, não acreditam em Deus, não levam Deus a sério e automaticamente elas entram nas trevas. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui o primeiro passo.
uma vez que você não glorifica a Deus como Deus, não entende o próprio Deus que se manifestou na criação, o primeiro passo é a idolatria. Você coloca outra coisa no lugar de Deus. E o segundo passo: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, às suas paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. É isso que os gentios fazem. E é isso que Paulo diz: pelo amor de Deus, não vivam dessa maneira. Não é essa a vocação para a qual vocês foram chamados. Vocês foram chamados para uma outra vida, para uma nova vida debaixo da graça. Uma vida completamente diferente dessas coisas que essas pessoas fazem. Certo? E aqui a gente vê claramente qual que é o problema da coisa. É a falta de compreensão. Lembra lá no capítulo 3, né, que a oração de Paulo era para que os efésios compreendessem a largura, a altura, a profundidade, né, do amor de Cristo e conhecessem o amor de Cristo? Pronto. É porque é disso que nós precisamos. Porque uma vez que nós conhecermos e vivermos isso, automaticamente a nossa vida vai ser transformada, a nossa mentalidade vai ser transformada para que nós possamos viver uma vida digna dessa verdade. A parte desse conhecimento e a parte dessa vivência é nisso que eu li agora que a nossa vida vai redundar. Em graus mais elevados, em outras pessoas em graus menos elevados, mas é nisso que a vida do pagão e do gentio incrédulo se resume. Em idolatria, em depravação sexual e em toda sorte de pecado e impureza. Certo? Então, o que importa conhecermos. Conhecer é necessário, importa. Vamos seguir aqui. Todavia, Paulo continua, né? Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Olha o que é que Paulo diz aqui. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Como que alguém tem coragem de dizer que não precisa aprender, gente, que não pode ser ignorante, aliás, que tem que ser ignorante? Como que alguém levanta diante de um povo dizendo que essas pessoas não precisam saber? Não foi isso que a gente aprendeu de Cristo. Isso o quê? Não foi isso aqui, ó. Cadê? Não foi isso. Não foi a vida debaixo de uma ignorância que redunda numa insensibilidade do pecado. Não foi uma vida que é relativa ao endurecimento do coração. Não foi isso que Cristo nos ensinou. Não foi isso que nós aprendemos de Cristo. Né? E, portanto, não foi o que a gente aprendeu de Cristo foi completamente diferente às impurezas e às depravações que a falta de conhecimento implica. Né? E o que foi que a gente aprendeu de Cristo, então? Né? Se a ignorância é um ponto crucial para que todas as coisas ruins aconteçam, e ao contrário disso, o entendimento, né, é o pré-requisito para que a nossa vida com Deus seja transformada,
O que foi que Cristo então ensinou? Paulo está dizendo que nós não aprendemos isso de Cristo. Cristo ensinou algo diferente. Ele ensinou a necessidade de conhecimento, a necessidade de conhecer as Escrituras. E aí eu trouxe alguns versos dos Evangelhos que falam sobre Jesus dizendo que é necessário sim conhecer as Escrituras. Lá em Mateus 22, 29, Jesus fala: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aqui ele está falando com os saduceus sobre a ressurreição, quando os saduceus perguntam algo sobre a ressurreição, que eu não vou entrar agora no mérito da questão, e eles perguntam algo muito sem sentido, e aí Jesus repreende dessa forma: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Logo, se vocês conhecessem, talvez vocês não estivessem errando. Então aqui é uma das partes que o Senhor ensina que é importante, que é necessário conhecer as Escrituras, para não errar. Lá em João 5, 39 e 40 está escrito: vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, e no entanto vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Aqui ele está falando para os fariseus, dessa vez é para os fariseus, ele está repreendendo os fariseus, porque de fato os fariseus estudavam muito as Escrituras, eles estudavam minuciosamente. Se tinha alguém que estudava a Bíblia no caso não era a Bíblia não, né? Era Torá, enfim. Essas pessoas eram os fariseus, eles estudavam muito. A crítica aqui do Senhor Jesus não é o fato deles estudarem. Tá? A crítica aqui é o fato deles, estudando a Bíblia, não perceberem que as Escrituras apontavam para Jesus, para Cristo. E aí ele fala: vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras que vocês estudam apontam para mim, só que vocês não querem vir a mim para receberem essa vida que vocês acham que vem das Escrituras. Isso é muito importante, tá, gente? O que vai salvar você, o que vai nos salvar não são as Escrituras. É o Cristo para o qual essas Escrituras apontam. Por isso, a importância de entender as Escrituras. Porque uma vez que você compreende as Escrituras, você compreende o Cristo que se revela nelas. Tá? Mas o que salva não é a Bíblia, é o Cristo para o qual a Bíblia aponta. Tá bom? Mas isso não quer dizer que não precisa conhecer. Muito pelo contrário. Aí é que tem que conhecer mesmo. Porque são as Escrituras que apontam para Cristo. Vamos lá. Lucas 24, capítulo 24, versos 25, 26 e 27. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos. Aqui ele está no caminho de Emaús, falando com os dois discípulos que estavam voltando de Jerusalém para Emaús tristes, porque o Senhor tinha morrido, e eles achavam que ele era o Messias, enfim. E aí eles não sabiam ainda que era Jesus, mas Jesus falou o seguinte para eles: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, ou seja, por todas as Escrituras, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Ou seja, se os discípulos conhecessem as Escrituras, eles não estariam sofrendo, não estariam equivocados. Então, o que nós aprendemos de Cristo? Paulo fala assim: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, não foi uma vida pautada na ignorância que vocês aprenderam de Cristo. Numa vida pautada na ignorância que redunda em consequências pecaminosas. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. O que nós aprendemos então de Cristo? Que nós precisamos conhecer as Escrituras. Que é algo imprescindível. Precisa conhecer as Escrituras. Mas, muito mais do que isso. E agora ele vai falar da prática. Né? A gente precisa conhecer as Escrituras para poder praticar a coisa do jeito certo. E ele continua: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Isso ele está dizendo que o Senhor Jesus ensinou. Vamos voltar lá no versículo anterior. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E aí ele vai apresentar essas verdades. Primeira, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A palavra despir-se aqui, despir-se é a ideia de tirar, né, a vestimenta, é a ideia de despojar-se, né, de deixar de lado, tirar do caminho, remover. Então, tirar o novo homem.
E de fato, a gente tem esse ensino de Cristo nos evangelhos. Em vários momentos ele ensina algo do tipo. Eu trouxe esse verso aqui de Mateus 5, versos 29 e 30, que ele explica, né? Ele fala o seguinte: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A ideia aqui, gente, não é que você vai sair cortando os membros de verdade, assim, tipo, literalmente, tá? Seria meio insano achar que o Senhor está ensinando algo desse tipo, uma vez que ele que criou o corpo, né? Ele sabe que o corpo só tem esses problemas por causa do pecado. Então a ideia é despir-se desse velho homem. Então, querido, se a tua mão te faz pecar, ou seja, esse velho homem faz com que a tua mão haja de maneira errada, os teus olhos ajam de maneira errada, tira essa mão, tira esse olho. O que é que quer dizer isso? Deixa de lado essa velha natureza, que ela não te pertence. Sai dela que não te pertence. A ideia é você simplesmente tirar, imagina uma roupa suja de lama, de graxa, sei lá, e você tira a roupa e deixa para lá, né? Porque ela não serve mais para te vestir. Então, a ideia é você ter um renovo, né? Você deixar de lado aquilo que não te serve mais, né? Isso foi um dos ensinos do Senhor Jesus. O velho homem aqui seria a velha vida antes da regeneração, tá? E ele fala que esse velho homem se corrompe por desejos enganosos. O que é corromper aqui? É se deteriorar, tá? Assim como o nosso corpo carnal se corrompe, ou seja, se deteriora, ele vai envelhecendo, vai adoecendo, vai entrando em estados de se acabar, e uma vez que morre, ele vai se deteriorar, né, e vai sumir. Essa velha natureza é a mesma coisa, ela por causa do pecado, ela também se corrompe. Se corrompe por quê? Pelos seus desejos enganosos. É como se a pessoa estivesse ali sendo levada pelos próprios desejos, né, pela futilidade dos próprios pensamentos, e uma vez que ela anda por esse caminho, ela simplesmente vai em um estado de decomposição, né? Então, para que a gente espiritualmente não se decomponha, a gente precisa deixar de lado esse corpo velho, esse homem velho que quer a todo tempo nos fazer cair, né? Então a gente larga ele de mão e abraça essa nova humanidade, esse novo homem que foi gerado a partir do Evangelho, do novo nascimento. E aí, aqui a ideia é negar-se a si mesmo, tá? É negar-se a si mesmo, tá bom? Se esse velho homem se corrompe pelos desejos enganosos, a maneira pela qual você se desfaz dessa velha natureza é negando a velha natureza, é dizendo não para ela. E aí o Senhor Jesus fala lá em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, ou seja, me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não tem como você seguir o mestre sem dizer não ao seu velho homem. É ilusão, tá? Muitas pessoas dizem ser crente, dizem seguir Jesus, dizem ser discípulos de Jesus, mas não dizem não para si mesmos. É impossível isso acontecer. A vida do cristianismo bíblico, a vida que Cristo ensinou, é uma vida de renúncia. Você renuncia a você mesmo, os seus próprios desejos, as seus próprios anseios. Você diz não, porque não é isso que me define, não é a partir disso que eu vivo. Eu vivo uma vida que tem por parâmetro a verdade e tem por vontade a de Deus. Seja feita a sua vontade, a tua vontade, não a minha. Então, é isso. Quer se desfazer do velho homem, vá dizendo não, né? Diga não para a mão quando ela te escandalizar. Escandalizar aqui é fazer tropeçar. Lembra daquela pedrinha lá na estrada do Império Romano, né, que é chamada de escândalo? Quando o teu olho direito te escandalizar, ou seja, te fizer tropeçar, diga não para ela. Diga não para ele, diga não para sua mão. Porque é muito melhor você chegar sem o olho e sem a mão do que com eles ir para o inferno. Tá? Então é dizer não, negar-se a si mesmo.
Segunda coisa, fomos ensinados por Cristo, além de se despir desse velho homem, fomos ensinados a sermos renovados no modo de pensar. E aqui vem a inspiração para o título da mensagem, né? Renovadamente. A ideia de renovação da mente. Não adianta você querer fazer as coisas simplesmente por fazer, sem que você tenha trabalhado a sua mentalidade anteriormente. Só para ilustrar mesmo, tem gente que começa a fazer uma espécie de regime, quer emagrecer e tal, eu mesmo já fui vítima disso algumas vezes, mas não muda a mentalidade. E aí tenta, por todos os esforços, fazer esse regime, só que é uma guerra terrível, porque o que você quer de fato não é aquilo, é completamente o contrário daquilo. Por quê? Porque a sua mentalidade não foi transformada. Você ainda não mudou o tal do mindset. Né? Você precisa mudar a cosmovisão, a forma de enxergar as coisas, para poder você desejar a coisa de forma diferente. Caso contrário, vai ser pura religiosidade. Tanto o regime, quanto uma vida, entre aspas, cristã. Vai ser pura religiosidade. Você vai simplesmente fazer as coisinhas que dizem que tem que ser feito, mas com aquele impulso e aquela vontade constante de fazer completamente ao contrário. Se você vive uma vida dessa forma, né, se a sua vontade é pecar, é muito provável que você não tenha nascido de novo ainda. É muito provável que você não tenha nascido de novo ainda. E aí, sejam sinceros, tá, com vocês mesmos, ninguém precisa se expor, mas analise a própria vida e veja o que te move. A tua vontade é viver no pecado? Então é possível que você ainda não tenha nascido de novo e tudo que eu estou falando aqui talvez não esteja fazendo o menor sentido para você. No entanto, se a tua vontade não é pecar, apesar de que você ainda peque e eu também, isso são acidentes. Se na sua vida os pecados são um acidente e você sofre por causa dessas coisas, você quer de todas as maneiras, né, fazer com que isso seja diferente, aí sim você nasceu de novo. Aí é uma outra vida. Você está querendo dizer não, você algumas vezes consegue dizer não, algumas vezes não consegue, mas está trabalhando isso ao longo da sua vida, crescendo crescendo nessa ideia, né, e nessas mudanças de mentalidade, e você percebe diferença nos seus pecados de estimação, que eles vão perdendo força na sua vida. Então você nasceu de novo. Agora, se isso não aconteceu, eu aconselho que você busque de Deus misericórdia, busque em Cristo, rogue, né, salvação. Rogue por salvação. Clame por salvação. Porque Deus tem prazer em salvar. Então reconheça os seus pecados, se arrependa e diga: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso que o Senhor me salve. E creia. Né? Por quê? Porque a vida do cristão precisa ter uma mente completamente diferente do que viveu até o momento da conversão. As coisas não são como disseram até a conversão. Precisa dessa experiência com Cristo que transforma a tua mentalidade, o teu desejo de viver, os teus anseios são transformados. Aquilo que você desejava antes do novo nascimento, aquilo passa a ser completamente secundário. O teu desejo é estar com Cristo, o teu desejo é viver para Cristo, o teu desejo é crescer em Cristo, em conhecimento, em relacionamento com Cristo, em oração, em conhecimento da palavra. Né? Então, assim, a mentalidade precisa ser completamente mudada. Tem um termozinho técnico que chama metanoia. Né? Metanoia é essa ideia da renovação da mente. É uma volta. Né? Você está indo para um lugar e você faz o retorno. É uma transformação da mentalidade no sentido completamente oposto ao que era antes da conversão. Então, Paulo fala o seguinte, que Cristo nos ensinou a ter essa mentalidade renovada. Né? É como se você tirasse os óculos do pecado e colocasse os óculos da cosmovisão cristã bíblica. E aí você passa a ver as coisas de maneira diferente. E aí eu trouxe esse versinho lá em Mateus 9, 16 e 17, que é o Senhor Jesus ensinando a necessidade da transformação da mentalidade. Claro que ele ensinou de uma maneira figurada. Ele fala o seguinte: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa,
e faz-se maior a rotura. O que é que ele está dizendo? Ninguém pega uma roupa velha e vai colocar um remendo novo no pano da roupa velha. Porque se você coloca um remendo novo na roupa velha, imagina naquela época, né, roupa velha pra gente hoje em dia ainda é utilizada, né? Mas naquela época a roupa velha é uma roupa praticamente, meu Deus do céu, qualquer coisinha ali ela se rasga, né? É quase que se desfaz. E aí você pega um pano novo, vai costurar essa roupa velha que está meio que rasgada, isso vai só piorar a situação. Isso vai só piorar a situação. Por quê? Porque aquele remendo, né, por ser um pano novo, ele tende a, de alguma forma, estragar ainda mais o pano velho. E aí aquele rasgo que estava de um tamanho, agora vai ficar maior. O que é que acontece? Se você pegar o panozinho novo e for colocar no velho e for enlinhavar ali, aquelas linhas de alguma forma vão puxar o tecido velho e acaba rasgando, piorando a situação. Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: não adianta você querer colocar um pano novo numa roupa velha. Da mesma forma, não adianta colocar vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que é que ele está dizendo? Não adianta você pegar... Odres, gente, pessoal, é uma espécie de garrafa feita de couro, na época, né, há 2000 anos mais ou menos, no Oriente Médio. Eles faziam uma espécie de garrafa de couro de animal. E eles guardavam vinho, para que o vinho novo, né, fermentasse, e aí ele se transformasse em vinho. E uma vez que ele fermentava, o odre esticava, ele inflava, né, por causa da fermentação dos gases, ele inflava. Uma vez que isso era utilizado, ou esse odre era utilizado, e ele já tinha esticado o máximo, não adiantava você encher aquele mesmo odre com outro vinho novo. Por quê? Porque aquele outro vinho novo ia fermentar, ia fazer com que aquele odre precisasse inflar, só que ele não tem mais elasticidade. E uma vez que ele não tem elasticidade, ele simplesmente rompe, e aí a pessoa perde o vinho e perde o odre. Olha o prejuízo que é você colocar um vinho novo no odre velho. Da mesma forma é colocar uma mensagem nova numa mentalidade velha, numa mentalidade ultrapassada, antiquada. Não dá para você chegar com um evangelho, que é uma mensagem maravilhosa, perfeita, linda, simplesmente querer enfiar na cabeça do povo que está com uma cosmovisão completamente à parte da verdade. Claro que a gente tem que pregar o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, mas pessoas que estão presas numa mentalidade que não encaixa, que o evangelho não encaixa, tem que se trabalhar com muito cuidado, tem que ter muito cuidado, porque para você perder o odre e o vinho é muito fácil. Você perde a pessoa e você perde a mensagem. Né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Alguém que, por exemplo, acredita que a salvação é por meio de obras. Né? E ela vive através disso, faz o que acha que tem que ser feito, e aí você vem com a mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho, dizendo que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Só que essa pessoa não vai aceitar tão simplesmente. A não ser que o Espírito Santo faça um grande milagre assim para que ela aceite na hora, o mais provável é que ela simplesmente rejeite essa mensagem e ache que você é um lobo querendo fazer com que ela acredite em uma coisa que não é verdade. Dessa forma, você perdeu o odre e você perdeu o vinho. Você perdeu a pessoa e você perdeu a mensagem. Então, o que eu estou dizendo aqui que não é para falar para as pessoas, não. Só que tem que falar de maneiras diferentes, para cada pessoa de um jeito. Né? Então, você tem que fazer discípulo. Tentar falar muito mais com testemunho, em alguns casos, do que com palavras. Por quê? Porque para você não perder o odre, você tem que ir colocando devagarinho, tem que tentar renovar aquele odre, você tem que tentar fazer um odre novo, né, mudar a mentalidade. Enfim, eu trouxe esse assunto por quê? Porque Paulo está falando que Cristo nos ensinou a sermos renovados na nossa forma de pensar. E ele ensinou mesmo. Ensinou mesmo. E qual foi o outro ensinamento? A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Revestir-se do novo homem. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos... O que eu acho interessante aqui é que Paulo fala, né? Você tem que
despir-se do velho homem, ou seja, tirar aquela velha roupa e agora vestir o novo homem. Né? Não adianta simplesmente você largar de mão a velha vida, não, você tem que abraçar a nova. Né? Você deixa de fazer uma coisa, faz outra, por quê? Porque tem um sentido teológico. Nós fomos criados, feitos novas criaturas, nós somos uma nova criatura, somos novos homens e precisamos nos revestir desse homem. Por quê? Porque esse homem, esse novo homem, foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, que provém da verdade. É interessante, é importante isso. Não é uma justiça e uma santidade que provém do medo, que provém da obrigação, que provém de qualquer outra coisa que não seja a verdade. É um tipo de virtude que depende de uma verdade, no caso, a verdade. E para que essa verdade realmente seja eficaz, ela precisa ser conhecida. Por isso que não pode ser na ignorância. Não dá para ser na ignorância. Ah, mas aquelas pessoas que não entendem, que estão lá no fim do mundo e nunca ouviram falar de Jesus, como é que... Deus vai fazer elas entenderem de alguma forma. Se o Senhor elegeu elas para a vida eterna, nem que Ele precise mandar um anjo anunciar o Evangelho, eles vão entender. Não é pela ignorância. Tá? E Paulo fala o seguinte, que esse homem foi criado para ser semelhante a Deus, né? E em alguns momentos ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sejam imitadores de Deus. Né? Então a ideia aqui, sejam imitadores de Deus, acho que é no próximo capítulo, inclusive. Paulo vai começar com isso. Que eu estou em Romanos, espera aí. Capítulo 5 de Efésios. Exatamente, sejam imitadores de Deus. Então, a ideia aqui é que nós somos... Lembra do versículo 10 do capítulo 2, né? Porque somos criação de Deus para as boas obras e tal. Então, a ideia é essa, que esse novo homem foi criado para esse tipo de vida, para essa vocação, para esse estilo de vida. Esse estilo de vida que é semelhante a Deus. E como que a gente sabe como que Deus é? Deus é um ser completamente outro, né? Ele está num nível muito mais elevado do que nós. Nós estamos no nível inferior. E como que nós conhecemos a Deus? Aqui a gente leu no capítulo 1 de Romanos que ele se manifestou na natureza. Só que na natureza a gente consegue perceber que existe um Deus e que ele é poderoso, criador. Mas a gente não consegue ver qual é o caráter dele. Né? Como que a gente conhece o caráter de Deus para que a gente seja semelhante a ele? Nas Escrituras, olhando para as Escrituras e para Cristo. Né? Como que o Pai agiu, como que o Filho agiu. Então a gente aprende com eles. Daqui a pouco eu continuo falando sobre isso. Lá no capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 17, o Senhor Jesus está orando e ele fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós fomos chamados para essa vida, né? Essa vida que é semelhante à de Deus, em justiça e em santidade, que provém da verdade. A tua palavra é a verdade. A nova criatura foi criada para refletir a imagem de Deus em justiça e em santidade. Essas virtudes dependem da verdade para existir. Seguindo, aqui é o último slide já, hoje vai ser mais curto. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aqui Paulo vai fazer quase uma relação de coisas que os crentes devem deixar de fazer, outras que o crente precisa fazer e a razão teológica dessa atitude nova. Então vamos lá. Cada um de vocês, aqui, lembra que a gente está falando muito da questão da unidade, né, da vivência em corpo, um corpo que tem membros que atuam de formas diferentes. E aqui Paulo traz a responsabilidade para a individualidade, porque só vai dar para viver em unidade quando a gente fizer esse tipo de coisa. Por isso que ele fala, cada um de vocês deve, aqui esse verbo é importante, tá? Não é que é uma opção, deve, é uma coisa que é necessária, precisa ser feita. Deve primeiro, abandonar a mentira. A primeira coisa, crente não pode mentir. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Hoje eu vi um videozinho da Marlene Guerrato, que é uma senhorinha bem fofinha, que tem aqui em Bragança, ela dá muitos conselhos legais e tal.
E ela estava falando isso hoje. Quem mente abraça o diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, primeira coisa, larga a mentira. Olha como, quando a gente olhar para essas coisas que Paulo vai ensinar aqui, como a sensibilidade ao pecado vai aumentando. Quanto mais a gente aprende da palavra de Deus, mais nós vamos ficando sensíveis ao pecado, de forma que a gente vai percebendo na nossa atuação quando a gente desliza. E isso vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. O pecado começa a ganhar muito mais significado nas suas atitudes do que quando você é ignorante. Quando a pessoa é ignorante, pecado é uma coisa muito longe de você. Quando você aprende o que a palavra de Deus ensina, pecado fica muito mais perto de você, porque você se reconhece pecador. Um dia desse, faz um tempo já, uma pessoa chegou para mim e falou assim: na igreja hoje Deus falou que o irmão pregou que não pode mentir, nem aquelas mentirinhas pequenininhas que a gente fala e tal, coisinha pouca e tal. E eu falei assim: nossa, mas precisou tudo isso para a pessoa descobrir isso, que aquelas mentirinhas pequenininhas são mentiras do mesmo jeito, né? Porque a pessoa vive numa vida que acha que algumas coisas podem e outras não podem e tal, né? E o que não pode é uma coisa muito estrambólica, mas perde de vista a sensibilidade de que as pequenas coisas são tão graves quanto as grandes, né? Então Paulo fala: abandona a mentira. Abandona a mentira. E o que é que eu faço então? Fala a verdade ao seu próximo. Não adianta só abandonar a mentira, você precisa falar a verdade ao próximo. E qual é a razão teológica disso? Porque todos somos membros de um mesmo corpo. Não tem como você simplesmente viver em comunidade onde a mentira reina, né? Uma vez que a mentira começa a surgir, né, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de igreja, seja no trabalho, uma mentirinha de nada já é motivo de desconfiança e todos os relacionamentos começam a ser quebrados ou prejudicados por causa da mentira. Então, qual é o motivo pelo qual nós não podemos mentir? Porque nós somos membros de um mesmo corpo. Se o corpo que nós estamos falando aqui é a igreja, não podemos mentir porque todos temos o mesmo propósito, vivemos com as mesmas intenções. Se o corpo que nós podemos falar aqui for a família, não pode haver mentira na família, porque se houver mentira, são membros do mesmo corpo. Vai acabar se deteriorando esse corpo. Lembra daquela parte lá que o velho homem ele se corrompe por causa dos seus desejos? Ele vai se deteriorando. Então, se algum corpo, e aí o corpo que eu estou falando no sentido corporativo mesmo, né, membros de um mesmo corpo, começam a agir com mentira, esse corpo, que é a família, a igreja, ou uma empresa, enfim, vai começar a se deteriorar, vai começar a se corromper, né? Então, o fato de nós sermos membros do mesmo corpo nos implica a necessidade de falar a verdade. Continuando, quando vocês ficarem irados, não pequem. Parece que Paulo sabe que a gente vai se irar, né? Tem hora que eu nasci de novo. Como que eu tô me irando por causa disso? Mas parece que Paulo fala assim: quando vocês irarem, tipo assim, vocês vão se irar. Então, quando vocês se irarem, não pequem. Cuidado para não pecar. Mas o fato de irar-se já é pecado, tá? Ele vai falar o seguinte: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ou seja, o fato da pessoa se irar já é dar lugar ao diabo. Então, quando vocês se irarem, pelo amor de Deus, resolvam isso quanto antes. Porque se você não resolver isso, você vai estará dando lugar ao diabo. Então, a ideia aqui não é só não se irar, tá? Quando você se irar, e provavelmente isso vai acontecer, você tem que ter a percepção, tem que ter sensibilidade na hora. Gente, isso precisa crescer em vocês, precisa crescer em mim. A sensibilidade em relação ao pecado. Você simplesmente sente a agulhada quando você cai. E aí você percebe e já resolve. Eu tenho trabalhado isso, só para compartilhar, né, uma certa experiência. Eu tenho, de certa forma, trabalhado essa questão da ira, né, com a minha filha, a Heloísa, né? Criança, vocês sabem como é que funciona a coisa e a paciência de vez em quando esgota. E aí, quando a paciência esgota, né, aí eu deixo de cumprir aquilo que a gente aprendeu na semana passada, né, com toda paciência e longanimidade. Aí, quando isso esgota, aí vem automaticamente a ira.
E aí, quando eu percebo que, opa, não é bem assim que funciona, já chamo ela, filha, me perdoa, papai fez assim, 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 não era para ter feito dessa forma. Aqui eu não estou dizendo que não pode educar a criança, tá? Pelo contrário. Mas fazendo dessa forma, a gente está ensinando a ela também a perceber os próprios erros e se arrepender deles. Então, quando vocês se irarem, não pequem, não pequem. E o que seria pecar? Não resolver essa questão quanto antes. Inclusive com perdão, tá? Inclusive com perdão. Por quê? Uma vez que você não resolve isso antes que o sol se ponha, ou seja, tem um prazo aí, você vai estar dando lugar ao diabo, vai alimentar uma mágoa, um rancor, né? E a quebra de um relacionamento. Continuando, o que furtava, não furte mais. Gente, a gente tem que lembrar como que era a sociedade de Éfeso, tá? Esse povo era meio bagunçado, justamente pelo fato de eles serem ignorantes, né? Antes de serem convertidos, eles eram ignorantes, não tinham noção nenhuma de pecado, então a vida deles era uma vida completamente depravada em relação à sexualidade e à moralidade como um todo. Então, eles roubavam, faziam coisas lá em Coríntios, né? Paulo fala, antes muitos de vocês foram assim, e começou a dizer, eram homossexuais, eram mentirosos, ladrões, enfim. Então, e isso é importante a gente entender, por quê? Porque Deus salva esse tipo de pessoa. São pessoas assim que Deus gosta de salvar, ou seja, todos nós, né? Nós somos pessoas dessa forma, que tem uma depravação completa e graus diferentes em situações diferentes. Então, assim, o que furtava não furte mais, ou seja, na igreja de Éfeso tinha pessoas que furtavam. E a ideia aqui é, não furta mais, mas então faz o quê? Trabalhe. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos. Mas qual é a motivação? Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. É interessante que a perspectiva bíblica não é a ganância, não é as coisas para mim, é sempre aquilo que eu tenho para beneficiar ou edificar o outro. Então, a ideia da Bíblia é você vai trabalhar e você vai para que você tenha condições de ajudar o necessitado. A finalidade do trabalho é essa. Não estou dizendo que você não vai poder utilizar as benesses do seu trabalho para você mesmo, claro que precisa, né? Isso é graça de Deus, é providência de Deus, mas a providência de Deus também é para abençoar outras pessoas. Deus usa a providência que Ele te deu para providenciar para um outro, né? Então a ideia aqui é não roube mais. Então o que é que eu faço? Trabalho. Para quê? Para ajudar o próximo, o necessitado. É importante a gente perceber a dinâmica bíblica das coisas. A gente vai pegando os ensinamentos aí nas entrelinhas e também ficando sensível às coisas que nós precisamos fazer. Né? Qual que é a nossa intenção? É abençoar. Abençoar. Nós precisamos ter essa perspectiva. Aquilo que nós precisamos ser mordomos do que Deus nos dá para administrar. O que eu tenho não é meu, o que eu consegui não é meu, foi graça de Deus, não é meu, é de Deus. E aquilo que é dele precisa ser distribuído para com os outros. Da mesma forma que os dons que Deus dá para que as pessoas edifiquem a igreja, os bens que Deus dá também é para a edificação do corpo, né? Então a gente tem que ter essa perspectiva. Continuando, tá? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aqui a ideia é não falar coisas que não tem necessidade. Palavra torpe aqui, a ideia do palavrão mesmo, né? Da palavra de baixo calão, palavras que não vão edificar. Né? E aí quando Paulo fala o seguinte, ó, não sai a palavra torpe, o sentido aqui é um pouco mais amplo, justamente pelo complemento. Não é apenas a palavra, assim, o sentido da palavra torpe, uma palavra que tem um significado feio. Mas a ideia é falar apenas o que for útil, olha, ele está restringindo, falar o quê? Apenas o que for útil. Logo, o que não for útil, o que foi inútil,
se qualifica como palavra torpe. Falar apenas o que for útil, para quê? Para edificar os outros conforme a necessidade. Ou seja, se não for necessário, não fala. Pelo amor de Deus, segura a língua. Segura a língua. Porque às vezes o que você vai falar não é necessário, o que a gente vai falar não vai edificar. Então, se é para falar alguma coisa que não vai contribuir, cala a boca. Simples. Simples, é só zip. Isso é uma coisa que a palavra de Deus está ensinando. E olha lá o iniciozinho do versículo 25. Cada um deve. Então nós devemos aprender isso. Falar o que é necessário para edificar quando for necessário. Se não for necessário, se não vai edificar, não atrapalha. Se não vai abraçar com as palavras, também não empurra. Né? É essa a ideia da palavra de Deus. Para que a gente vai falar? Para conceder graça aos que ouvem. A ideia do que nós falamos é conceder graça às pessoas. Conceder favores às pessoas, conceder benefícios às pessoas. Né? Se aquilo que nós vamos falar não vai beneficiar alguém, é muito mais sábio ficar calado. É muito mais sábio. E aí a gente já evitaria tanta coisa. A gente evitaria, por exemplo, a ira. Porque se o que eu vou falar não vai edificar e eu me calo, automaticamente a pessoa não vai ficar com raiva de mim. E aí não tem ira envolvida. Né? E aí eu não dou lugar ao diabo. Olha como as coisas se conectam. Né? Então vamos colocar um freiozinho na nossa língua. Né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui a ideia é que fazer esse tipo de coisa, né, tanto mentir, roubar, se irar e as outras coisas que a gente vai falar depois, a ideia é que todas essas coisas entristecem o Espírito Santo. E aqui é importante a gente falar sobre isso, porque assim, como assim a gente tem essa capacidade de entristecer o Espírito Santo? Né? Na concepção pagã, ou não pagã, mas mística, né, que não compreende o que é o Espírito Santo de verdade, vai entender que o Espírito Santo não pode ser entristecido porque ele não é uma pessoa que tem uma certa personalidade, um sentimento, alguma coisa, né, nesse sentido. E aí acha que é uma força, que é alguma outra coisa que é impessoal. Não. Aqui é uma das provas que o Espírito Santo é um ser pessoal. Ele tem sentimentos e ele tem vontades. Então, quando nós, que fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, por esse Espírito Santo, nós fomos convencidos por ele. Quando nós deixamos de viver, por mais que seja por algum momento, a vida e a vocação para a qual nós fomos chamados, e fazemos esse tipo de coisa que é reprovado, nós entristecemos o Espírito Santo, que com tanto amor e tanto zelo nos conduz. E aqui a gente está falando sobre a responsabilidade humana mesmo. Né? Nós não somos robôs. Ele vai, mais uma vez, mesmo tendo sido entristecido, nos convencer mais uma vez do pecado, da justiça e do juízo. E vai fazer-nos conhecer a sua vontade. E cada vez mais o que nós temos que fazer é crescer nesse tipo de conhecimento para que cada vez menos a gente entristeça o Espírito Santo. Por quê? Qual é a razão? Porque nós somos... Ele é a nossa garantia da redenção. Gente, é como se a gente tivesse recebido um presente tão grandioso, tão maravilhoso, e a gente simplesmente não dá valor. Ele está aqui. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. E a gente simplesmente, por algumas atitudes que podem ser contornadas, podem ser evitadas, podem ser negadas, a gente simplesmente diz não para o Espírito Santo e sim para esse tipo de atitude. E aí ele se entristece. É como se ele ficasse decepcionado. Na verdade não é como, é isso mesmo, ele fica decepcionado. É tipo assim, cara, eu amei tanto, mas vamos lá, eu ainda amo. E aí vai resolver a situação, né? Vamos lá, vou convencer ele da justiça, do pecado, da justiça do juízo mais uma vez e vou tornar ele mais sensível ao pecado para que ele perceba que o que ele está fazendo é errado, ou o que ela está fazendo é errado. Então a ideia aqui é que fazer esse tipo de coisa, ou viver nesse estilo de vida reprovado, entristece o Espírito Santo. Ele é um ser pessoal, ele tem sentimentos, né? E claro que ele não é aquele tipo de pessoa, né, que como nós, que quando estamos tristes não queremos mais, pelo menos por um tempo, ter relacionamento com aquela pessoa que nos entristeceu. Não é isso.
Ele não é mal-humorado, nem tem duas caras. Ele continua amando, tá? E aí, por causa que ele ama, é que ele vai realmente tratar e vai convencer mais uma vez do pecado. Tá? Mas, assim, é importante a gente, com esse conhecimento, né, diminuindo cada dia mais a nossa ignorância, entendermos e termos sensibilidade e percebermos que as nossas atitudes fazem duas coisas terríveis: entristecem o Espírito Santo e ferem o Senhor Jesus, porque Ele pagou os nossos pecados. É como se, quando a gente peca, a gente está ali dando uma martelada no cravo que furou o nosso Senhor Jesus na cruz. E assim, a gente ter essa percepção é saudável, tá? Não é que a gente vai deixar de fazer as coisas por medo ou por repressão, alguma coisa desse tipo, não. É porque é tipo assim, eu quero viver numa vida que agrada e que corresponde à vontade do meu Senhor. Eu não quero machucá-lo, eu não quero feri-lo, eu não quero decepcioná-lo, né? E quanto mais isso cresce na gente, mais sensível nós vamos ficando ao pecado e percebendo as nossas ações pecaminosas, né? Continuando aqui. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Aqui a ideia de... Paulo logo faz uma lista grande. Gente, se eu for falar de um por um aqui não vai dar tempo, então eu vou falar de uma vez. Então, vocês devem se livrar de toda amargura, né? Amargura, né? Quando você nutre um sentimento por alguém que não é saudável, né? Alguém fala, fulano de tal, fala o nome de alguém perto de você e você já faz uma cara, já, né, dá uma torcida, já gera um sentimento meio ruim aqui, né? Então é um sentimento de amargura, livre-se disso. Livrem-se disso, porque isso entristece o Espírito Santo. Livrem-se de toda indignação e ira, né? A gente já falou sobre a questão da ira. Livrem-se de toda gritaria e calúnia, né? Eu não sei porque que Paulo coloca essas coisas juntas, assim, gritaria e calúnia. Quando a gente pensa em gritaria, a gente pensa... dependendo da situação, a gente vai pensar em coisas diferentes, né? Mas uma briga, né? Uma discussão acalorada em que as pessoas começam a se alterar, né? Isso pode se qualificar como esse tipo de gritaria que Paulo está falando, uma vez que está falando sobre ira, indignação, amargura. Então parece que ele vai crescendo a coisa, né? Amargura, indignação, ira, e aí o pessoal começa a ficar com raiva e começa a gritar, né? E calúnia, começa a difamar as pessoas, falar aquilo que elas não são e tal. Então é como se parece que Paulo está imaginando uma cena em que duas pessoas ou mais estão ali numa grande confusão, e aí a coisa fica bem quente mesmo. Então livrem-se desse tipo de coisa, porque isso entristece o Espírito Santo, isso entristece o corpo de Cristo, isso entristece o próprio Cristo e isso entristece a sua própria vida. Nutrir sentimento de amargura é um veneno, é um veneno, você não consegue mais viver. É como se a todo tempo você estivesse pensando no que aquela pessoa está pensando de você. E isso é uma prisão, gente, não vale a pena, não vale a pena, né? Então, a ideia aqui é, de fato, despojar-se desse velho homem. Não vale a pena viver com os costumes do que é o padrão do mundo. O mundo é que vive dessa forma, o mundo é que nutre esse tipo de sentimento, né? E você vê na internet, por exemplo, como que as pessoas se comportam. Elas vivem uma vida de o tempo todo querendo se promover e colocar-se acima das pessoas, pisando nas pessoas e nutrindo um sentimento de contenda mesmo, né? Então, esse é o padrão das pessoas que não nasceram de novo, não é o nosso. O padrão do novo homem, desse novo homem que nós devemos nos revestir, né, do qual nós devemos nos revestir, ele se livra dessas coisas e o que é que ele faz? Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. Olha a cena que Paulo está, né? A cena da briga, as pessoas aqui se difamando o tempo todo, e aí ele vai e muda a cena. Não, sejam bondosos, sejam compassivos, sejam pacientes, né? Uns com os outros, perdoando-se mutuamente. Olha que... eu já consigo imaginar aqui, né? O pessoal brigando e alguém acorda, desperta, não é isso que a gente tem que viver, não é assim, e começa a abraçar a pessoa, não me perdoe, eu que fiz errado, assume o erro, né? E se arrepende do erro, não me perdoe, foi eu que errei.
E aí o outro começa também a perdoar e pedir. Gente, e aí começa a reatar os laços e refazer o relacionamento saudável. É assim que um homem novo vive. Perdoando-se mutuamente, ou seja, eu perdoo o outro e o outro me perdoa também. São os dois que estão se perdoando ali. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Qual é a motivação? Deus me perdoou. Né? Como que eu não farei isso? Claro que nós não temos, né, um poder de Deus, porque o perdão de Deus é um poder muito grande, mas ele nos dá graça para que a gente perdoe. Né? A gente não perdoa as pessoas simplesmente porque Deus nos perdoou. Na verdade, a gente pode perdoar porque Deus nos perdoou. Né? A ideia é que Deus, por nos ter perdoado, Ele nos concede graça para perdoar também. É a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, eu estou perdoando e aí Deus está me perdoando e eu também estou perdoando. Perdoa as minhas dívidas assim como perdoamos os devedores. Deus perdoando e eu também perdoando. A ideia é essa. Então, gente, essa é a vida do convertido. Essa é a vida do que nasceu da água e do Espírito, que nasceu de novo. Tá? Aplicação, né, para a vida. Analise a sua própria vida, veja se de algum momento da sua vida essas coisas começaram a surgir na sua vida. Se você olhando um pouco para trás, não, a partir daquele dia, ou daquela experiência, ou daquilo que eu aprendi, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a ter uma percepção diferente da existência e da realidade. A minha mentalidade começou a mudar. Eu comecei a enxergar as coisas com outros olhos. E isso veio frutificando. Né? As minhas boas obras começaram a aparecer. Né? E aí eu percebo que quando eu estou em pecado, a minha intenção é resolver isso quanto antes e sair dessa situação de pecado e correr para os pés da cruz e pedir perdão e me arrependo completamente e tento ali, em humildade, restabelecer o meu relacionamento com o Pai. Né? Se isso acontece, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se não acontece, observe e cuide urgente em buscar de Deus essa condição do novo homem. Porque a parte disso não há conversão. A ideia da conversão é isso, né? É uma mudança completa. É um retorno. Então, a gente deixa de fazer o que estava fazendo e automaticamente a gente pega o caminho contrário. Deixa de mentir e passa a falar a verdade. Deixa de roubar e passa a trabalhar para ajudar os necessitados. Deixa eu ver aqui outra coisa. Deixa de roubar, né? E passa a trabalhar. A ideia é essa. A gente estava indo numa direção e agora a gente está indo na direção oposta. Isso é conversão. E isso são frutos do Espírito que vão sendo gerados numa vida de um convertido. Aquelas boas obras para as quais nós fomos criados, uma vez que fomos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Tá ok? Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá. Olá. Oi. Thalita? Oi. Oi, Thalita. Eu sempre gosto, sempre que possível, eu tento participar, e quando não, assisto também os vídeos depois, porque, assim, às vezes a gente esquece, né? Mesmo que lendo a Bíblia e tudo, tentando fazer essa parte, orar, se penitenciando para não errar, mas esses pontos que a gente aprende lá na infância são revisitados agora, de forma que nós estamos numa idade mais madura para tentar colocar em prática. E dizer que esses encontros têm sido muito felizes, porque é um apoio espiritual e de uma vida mais consciente, né? Uma vida mais voltada para Cristo. Então, agradecer todos que estão aqui, muito feliz por estar sempre aprendendo e participando. Deus abençoe, Thalita. Maravilha. É muito bom ter esses feedbacks.
né, para a glória de Deus, né? Que Deus seja glorificado com isso. É graça de Deus a gente poder se reunir e a gente aprender juntos, né? E de fato, a gente aprendeu esse tipo de coisa na infância, né? É, só que em algum momento da vida, em alguns graus, em alguns itens também, não todos, né? Mas em alguns itens a gente acaba passando por cima e não entendendo de fato a seriedade da coisa, né? É justamente por causa daquele tipo de religiosidade. Você tem que fazer, mas você não sabe qual que é o propósito, qual que é a motivação. E aí a palavra de Deus ela é completa, né? Então ela diz, ó, você não deve fazer isso, ela diz o que é que você tem que fazer e por que que você tem que fazer. Quando você entende um motivo, aí você diz, ah, então eu quero fazer assim. Não, então agora eu tô sabendo, né? E assim, é justamente por isso que a gente não pode achar que pode viver na ignorância. O entendimento não é. Não, vou reformular. A ideia da não ignorância não é simplesmente você saber o que tem que ser feito, é saber por que tem que ser feito. Uma vez que você entende o motivo, você fica muito mais. Como é que eu posso dizer? Você tem muito mais. Me faltou a palavrinha aqui, mas é como se você fosse chamado de fato a exercer a coisa, porque você entendeu. Ah, é por isso. Então, eu não vou mentir porque nós somos membros de um mesmo corpo. Faz sentido, né? Então aí você não mente. Não é não mentir simplesmente por não mentir, não pode, mas por que não pode, né? E aí agora a gente entende. Então, assim, a ideia de fato da não ignorância, né? Como é que a gente precisa compreender as coisas. E isso é muito importante, muito importante. Que Deus nos faça crescer nesses aprendizados. A primeira pessoa que está ouvindo o que eu estou falando sou eu, né? Então, cai sobre mim uma grande responsabilidade A de... única coisa que eu queria colocar, desculpa te Não, interromper, fica à é vontade. que às vezes as pessoas elas vivem uma vida cristã muito pautada na própria filosofia, no que acha, ou dentro de ponto, um ponto um tanto cômodo para ela. Isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso, sem examinar. Então, assim, nesse encontro agora, depois você corta, tá? Porque isso é mais pessoal, quando você for botar o vídeo no YouTube. Mas, assim, às vezes a gente está aqui ouvindo, participando, mesmo que calado do outro lado, a gente percebe que, meu Deus, eu não quero mais errar isso. Exatamente, eu já estava sentindo. Mas aí, com toda essa explicação, faz muito sentido, sabe? Isso é Exato. muito bom. Deus abençoe. Amém, Dalita. Ora por nós, tá?